Ok, pessoal, chegamos então no estudo de domingo dessa 7ª lição do segundo trimestre de 2018. Tem como tema uma poderosa confirmação das profecias. E essa poderosa confirmação, você consegue tê-la se na verdade você consegue estudá-la perfeitamente, entender, senão não se torna um enigma para você. E aí a pergunta que eu passo para o Ricardo é como que a gente deve entender então Mateus 24 aqui? Como nós temos que estudar Mateus 24 para que a gente possa entender as revelações poderosas que estão nela aí? Vamos acompanhar nos slides? A primeira pergunta, Mateus 24, do versículo 21 a 25. Eu não vou trabalhar verso por verso, em função do tempo. Um primeiro ponto interessante é o seguinte: nós temos, quando você pegar para ler Mateus 24, você tem que ler da mesma forma com que se lê Daniel 9 e Daniel 11. Principalmente Daniel 11, quando fala do reino do norte e reino do sul. Por quê? Quando a gente lê e lá Daniel 11, com base no comentário bíblico adventista do sétimo dia, você percebe que há uma evolução histórica, e essa evolução histórica é paulatina. Por exemplo, no começo do capítulo, Reino do Norte e Reino do Sul é Seleuco e Ptolomeu. Quando você chega ao final, aí já estamos falando de Napoleão, já estamos falando de Roma Papal. Então, existe uma evolução interpretativa da profecia de Daniel 11 que nós temos que acompanhá-la, e toda a narrativa de Mateus 24, ela também acompanha uma evolução histórica, paulatina, passo a passo. Então, no começo de Mateus, está falando de eventos mais próximos daqueles que estavam vindo. E ao final da narrativa, de eventos mais distantes. Isso é importante. Agora vamos seguir aqui o que eu trouxe. Volta lá nos primeiros slides. Aqui. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estava falando de algo totalmente próximo. Esse daqui que eu trouxe aqui é o templo antes. Na verdade, esse daqui é o templo de... obviamente que não é foto do templo, mas esse é o templo de Jerusalém. Depois houve o templo de Zorobabel, que Herodes aumentou, e aqui nos sobrou pedra sobre pedra no ano 70. Vamos lá, próximo, Mateus 24, 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos, em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Daí, tá. Aqui é que eu vou trabalhar um pouco aqui a questão para o Usia. Aqui, Usia, e vou trazer uma entrelinha da entrelinha aqui. Eu paro aqui de lado, e aqui Usia, significa ser ou estar. Isso significa também essência. Aqui tem uma questão que muitos criam cavalos de batalha com essa palavra aqui, falam de arrebatamento secreto, arrebatamento isso, porque essa expressão aqui ela pode ter um duplo sentido. Vamos lá, Lúcio, vamos falar um pouquinho disso daqui. Aqui, Usia é um substantivo formado a partir do feminino, do particípio presente do verbo ser. Ele vem de einaim, que é justamente o verbo ser. E pode significar presença, tanto como pode significar vinda, lá em Mateus 24, 3. Próximo, Lúcio. Vamos lá. Aqui, ó, presença ou vinda. Literalmente... vou fazer um rápido parênteses, a questão da entrelinha da entrelinha. Essa palavra Usia, houve uma discussão trinitariana no 3º século. Dentro dessa discussão trinitariana, o que jogo de linguagem na língua grega se construiu com relação à natureza do Eterno? Se construiu o seguinte jogo de linguagem: o Eterno teria uma Usia, ou seja, era um ser, era uma essência, e 3 hipostases. Depois, essa expressão hipostase ela foi trabalhada com o sinônimo de prosopon, que significa pessoa. Então, a visão trinitariana que se construiu dentro desse jogo de linguagem em grego, no século III e século IV, que o Eterno teria uma Usia, ou seja, era um ser, era uma única essência, em 3 substâncias individuais, hipostase, e posteriormente em 3 pessoas. Essa é apenas uma entrelinha. Agora vamos voltar aqui. Próximo slide, Lúcio. Essa expressão aqui, parousia, presença ou vinda, que a gente encontra lá em Mateus, aqui, ó, a palavra grega ao qual se traduz presença é parousia, formada por para, ao lado, e ousia, o ser ou estar, derivado dele aí, que significa ser ou estar.
Aí eu busquei aqui o dicionário, né, do Novo Testamento, denota tanto a chegada como, consequentemente, presença junto a alguém. Daí eu trouxe aqui um exemplo, que foi encontrado num documento da Antiguidade, num papiro, escrito em grego, que uma senhora fala da sua necessidade, de sua parousia em certo lugar, a fim de cuidar de certos assuntos relacionados com a propriedade dela. Veja bem, se ela está fora, longe dessa propriedade, o que ocorre? Ela está ausente, a presença dela não está aí. E se ela volta, se ela está vindo, a presença, no momento em que ela chega, a presença dela está chegando. Não há razão nenhuma para se construir qualquer tipo de parafernália teológica estranha com relação a essa palavra. Vamos lá, Lúcio, próximo slide. Agora vamos construir aquilo lá. Porque virão muitos em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso, lembra aquilo que eu falei? O apóstolo Paulo enfrentou falsos profetas logo ali no começo da época cristã. Então esse tipo essa parte da profecia se cumpriu também próximo ali àqueles que estavam ouvindo. Estamos falando ali do primeiro século, segundo século, e hoje em dia com certeza acontece. Vamos lá, Luz, próximo slide. Tá. E ouvireis guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo acontecerá, mas ainda não é o fim. Nota que eu coloquei guerras aqui próximas aos ouvintes. Aqui, guerra na antiguidade, aqui guerras medievais. Vamos lá. Próximo. Portanto, se levantará nação contra nação e reinos contra reinos, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Estamos no começo aqui. Então tudo isso aconteceu ali próximo, século III, século IV, época medieval, e até aqui terremoto de Lisboa, 1755. Próximo daquele período profético do fim. Do tempo vamos lá, Mateus 24, mas todas essas coisas são princípios das dores, aqui Odinon, dores de parto. Próximo, Lúcio. Mateus 24, 9 a 13. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Virão falsos profetas, multiplicarão a iniquidade, mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Vamos lá, Lúcio, próximo slide. Aqui o ponto mais importante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Olha, veja bem, aqui, então virá o fim. Em Colossenses 1, 23, o que o apóstolo Paulo fala? Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vamos vos mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, aqui trouxe a palavra grega, a toda criatura que há debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 23. Peguei duas referências aqui, a New American Standard Bible, mais o Stronger, e a tradução da palavra grega que foi proclamado, ou seja, no tempo do apóstolo Paulo. Aqui a King James, em inglês, mais o Strongers, que foi proclamado. O livro de Colossenses foi provavelmente escrito entre 58 e 62. Então, o que é que Cristo e Paulo estavam falando aqui? Estavam falando disso aqui, ó. Foi proposital colocar essa figura aqui. Isso aqui é o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, profecia do Antigo Testamento cumprida. Isso aqui é que possibilitou isso aqui que Cristo e que o apóstolo Paulo estava falando. O Evangelho foi disponibilizado para todo mundo com o derramamento do Espírito Santo e o dom de línguas. Aquela região é uma região comercial. Muitos daqueles que estavam ali partiram pelo mundo e pregaram aquilo que eles ouviram aqui no dia de Pentecostes. Vamos lá, próximo. Agora a questão aqui. Tempo do fim. Mateus 20, quando, pois, virdes que a abominação desoladora, vamos falar depois, o que falou o profeta Daniel. Então, Yoshua fazendo uma referência ao profeta Daniel. Está no lugar santo. Quem lê, entenda. Ele fala para a gente entender isso que ele está dizendo. E aqui o gráfico para a gente entender melhor. Esse tempo do fim é isso aqui, ó. Tempo do fim, aqui, 1798. Aqui nós temos um período profético que está lá em Daniel. Está lá em Daniel 7,25. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Nós fizemos a conta em vídeos passados. Daniel 12,7, mesma coisa. E Apocalipse 11,2, 11, versículo 2. E esse tempo profético começa em 538, com o decreto justiniano, e acaba em 1798, quando Napoleão revoga o decreto justiniano e prende o Papa Pio. Então nós temos que ler Mateus junto com Daniel e junto com Apocalipse. Esse tempo do fim é um período que começa aqui e termina com a volta de Cristo. Eu estou falando que é um período, nós vamos entender por que eu estou dizendo que é um período. Espaço, aqui e aqui. Próximo. Ó.
Daniel 11:35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e esbranquiçados, e até o tempo do fim. E aqui a expressão grega é ketes, porque será ainda um tempo determinado. Edson é tempo, época, era, período, por isso que eu digo que é período. Ketes, fim, término, termo, destruição ou extermínio. Daniel 11:35, tempo do fim. Trouxe aqui o comentário bíblico adventista, para não ficar só. Vamos lá. Estas passagens e escrituras apontam para o ano de 1798, com o início do tempo do fim. Início do tempo do fim. Próximo, Lúcio. Vamos lá, mais 2 slides, Mateus 24, daí versículo 21 e 25. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, e aqui segue o verso. Veja bem, desde o princípio da fundação do mundo. Então nós estamos incluindo aqui dilúvio, por exemplo. Então aqui nós já estamos no final da narrativa. É um evento mais distante daqueles que estão ouvindo. Aqui a interpretação do comentário adventista e especificamente isso aqui, quando a gente falar de abominação desoladora, vamos explicar melhor isso daqui. Que se refere justamente a isso aqui, 7 taças do Apocalipse, que é, vamos dizer assim, o fim do tempo do fim. E eu volto aqui agora para dar continuidade ainda nessas entrelinhas ainda de domingo, porque é interessante, pessoal. Nós vimos aqui, a estrutura, sequencial, a estrutura narrativa de Mateus 24. E como sempre a gente pratica em Apocalipse, em Daniel, também deve ser feita uma análise, uma comparação dos períodos proféticos. Só que diante dessa poderosa confirmação das profecias, alguns podem ter um comportamento meio diferente, né, pastor? Meio sensacionalista. A minha pergunta é, qual deve ser o viés nosso, diante dessa poderosa revelação, qual deve ser o nosso viés ao proclamar, ao sermos o profeta que a gente definiu na lição de sábado? Quando nós formos o profeta, os transmissores dessa mensagem, qual deve ser o nosso viés? Nossa mensagem deve ser pregada como? Nossa mensagem deve ser equilibrada, Lúcio, e não devemos pegar uma parte pelo todo. Porque hoje, muitos, em especial a nossa igreja gosta muito disso. A nossa igreja tem um pezinho no sensacionalismo. Alguma coisa acontece e eles dizem assim, é agora, Jesus vai voltar. Você viu o que está acontecendo aí? Houve uma reunião secreta, eu fui a mosca que entrei lá dentro e eu sei qual que é o resultado. Vai assinar, vai acontecer, o Papa abdicou, o Papa morreu, as torres gêmeas caíram, o ano 2000 chegou, alguma coisa aconteceu, e agora as profecias de Daniel, de Apocalipse, de Jesus, vai se cumprir daqui a pouquinho, daí cria aquele fervor, e as pessoas buscam, e é um fogo de palha, porque depois vem a ressaca, que vem o descrédito à palavra do Senhor. Nós temos que compreender que essas profecias estão em cumprimento desde o momento que elas foram proferidas. E no tempo do fim, como o Ricardo estava colocando, elas estão acentuadas e estão cada vez mais sendo cumpridas. E é um conjunto de coisas. Não é um ponto, acontece uma coisa e então as torres gêmeas caíram. Vem, se esgotam os grandes conflitos, Jesus vai voltar, daí passa, um ano, 2, 3 anos. Daí aqueles que foram impactados por aquela pregação sensacionalista que muitos assumiram no púlpito, membros, pastores, e falam, não, é agora. Daí a pessoa pensa, mas como? Não era, o agora não era ali? E já passou o tempo e não chegou. Então eu acredito que nós temos que entender que o quadro está sendo pintado, a orquestra está tocando, as coisas estão acontecendo, cada sinal, cada ação que acontece debaixo desse céu tem o seu lugar no cumprimento profético. E nós temos que compreender que quando a última pincelada desse quadro for dado, Jesus está vindo. Cada realidade é uma pincelada, cada evento que está acontecendo é assim. É o pincel do Senhor compondo esse grande quadro do grande conflito, e quando ele terminar, Jesus vai voltar. Agora, uma pincelada não é a pintura do quadro inteiro. Uma questão não é toda a questão. Então, nós temos que compreender, Jesus vai voltar, o cumprimento da profecia vai ser completo, 100%,
mas com várias ações. E eu não posso pegar parte pelo todo. Nossa igreja gosta de fazer isso. Eu cresci ouvindo essas coisas. E daí dá aquela sensação. Mas nós devemos fugir disso. Nós devemos ter uma posição equilibrada. A profecia é poderosa, a revelação é grande, é complexa e as coisas estão se cumprindo aqui nesse continente, em outro continente, aqui é de uma forma, no outro lugar é de uma outra forma, tudo está colaborando, mas eu não posso entender que parte é o todo. O cristão não é movido a profecias. Não. A vida do cristão é movida com seu relacionamento com Cristo. Em primeiro lugar vem a questão do amor, porque se a pessoa não tem esse amor, esse vínculo, esse elo com Cristo Jesus, essas coisas se transformarão no motivador chamado medo. Jesus está voltando, é agora! Nossa, aquele pavor, eu preciso acertar as minhas coisas, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso mudar aquilo ali, porque agora vai! Deus não quer obediência. Não é? Daí aquele medo, aquela coisa horrível e aquele falso preparo. Não é por isso, eu tenho que estar preparado, não importa se Jesus vai voltar. Por que Jesus deixou isso? Porque não importa se ele vai voltar agora, daqui 5, 50 ou 500 anos, que é possível, eu não posso afirmar que não é. Mas eu tenho que ter todos os dias esse meu contato com Deus. Eu não tenho que esperar alguma coisa acontecer para eu então entrar no barco do sensacionalismo, por medo eu buscar a Deus e colocar minha vida nas mãos de Deus. Não é assim. É um amor constante por Deus e a certeza que a profecia vai se cumprir. E cada dia que passa, cada vez que eu ligo a televisão, cada vez que eu ouço a notícia, olha, cumprimento da profecia. Uma pincelada mais. As coisas estão acontecendo. Legal, pessoal. Valeu, mais um joinha essas entrelinhas aí, né, pessoal? Encerramos aqui então o assunto de domingo. Né? Novamente, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu joinha, acione o seu sininho para o YouTube te lembrar que vai ter vídeo novo e comente aí se você tiver alguma dúvida. Nos vemos então no próximo assunto na lição de segunda-feira.